Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Bianca Torres e eu vim aqui nesse canal, que é Estudar Juntos, comentar um pouquinho com vocês sobre a prova do mérito. Então, a ideia é lançar aqui uma discussão e vocês fazerem os comentários e acrescentar o que vocês acharem interessantes, né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as minhas percepções em relação a essa prova, aproveitar que já foi divulgado lá na área do candidato o gabarito referente à versão da prova que cada candidato fez e comentar algumas questões interessantes em relação à escolha da banca, como a VUNESP se posiciona em relação à confecção, né, à construção das suas questões. Então, é bem legal se vocês puderem comentar, trazer indícios e falar um pouquinho o que vocês acharam, tá bom? Se você gostou dessa proposta, assista nosso vídeo até o final, comente, compartilhe, para a gente poder propagar essa questão de conhecimento e tá sempre podendo discutir questões pertinentes, ok? Então, quem está acostumado a analisar provas ou participar de concursos, pode observar que a VUNESP não decepcionou o que a gente já sempre espera dela, que é uma prova relativa a 3 quesitos que eu gostaria de destacar aqui com vocês. O primeiro, em relação à extensão, o segundo, em relação à presença de pegadinhas, e terceiro, o que eu gosto de chamar, que a VUNESP faz assim, separar o joio do trigo. Quem estudou com certa profundidade um determinado conteúdo e quem não estudou. Então, cada um desses pontos eu vou tecer alguns comentários e vou tentar relacionar com as questões, porque a gente já tem o PDF aí que foi disponibilizado hoje. Então, vamos lá. Primeiro ponto em relação à extensão. Então, se vocês observaram, por exemplo, aqui, eram 60 questões, 20 de conhecimentos gerais, e dentro desses conhecimentos gerais, legislação, os autores que faziam parte da referência bibliográfica, e as outras 40 de conhecimentos específicos ligados à disciplina. Então, eu vou falar primeiro dessa parte de conhecimentos gerais, que eram essas 20 questões. Dentro dessas 20 questões, já podemos colocar a seguinte situação. A extensão, nós tínhamos enunciados longos, né, até com uma certa inversão sintática dentro desses enunciados, o que fazia com que na leitura precisasse de uma atenção, então esse enunciado era longo. As alternativas, a VUNESP trabalha com 5, A, B, C, D e E, e muitas vezes esses itens dessas alternativas eram longos, né? Então, isso faz com que a prova, que a avaliação fique cansativa. Então, dava para perceber que era longo e exigia uma primeira leitura, uma segunda leitura, muitas vezes uma retomada daquela questão em relação ao enunciado. Então, isso torna a avaliação longa e a avaliação cansativa. Vamos considerar o seguinte, eram 60 questões para 4 horas de prova, mínimo 3 horas de permanência. No entanto, se fosse um outro modelo, um outro formato de avaliação que ainda constaria com as questões dissertativas, a gente poderia analisar que seria um prazo apertado devido à extensão dessas questões, ok? Segundo ponto que eu quero chamar a atenção, as pegadinhas. Então, as famosas pegadinhas. A VUNESP tem uma característica bem peculiar. Quem tem o hábito de ler as provas e estudar as questões em simulados da VUNESP pode perceber que em diversos concursos ela traz alguns pontos que a gente pode dizer que são pegadinhas, que tem a intencionalidade de confundir o candidato. Então, primeiro ponto, questão de vocabulário.
vamos observar que mesmo sendo uma prova para professores de todas as áreas, havia escolhas de vocabulário que não é do uso comum no nosso dia a dia. Então vamos pensar aí, gente, quando você pega uma questão que traz lá inimputável, são palavras que tendem a confundir o candidato. Tá? Se eu estou sendo muito chata em falar isso, comentem aí se vocês acham que a gente tem que ter esse vocabulário extremamente rebuscado, tá? Lembrando que nós trabalhamos no estado com as aulas que já vêm em PDF ou já vêm em PowerPoint prontas, e muitas vezes vocês podem verificar que não é esse nível que aparece lá no nosso métier de trabalho cotidiano, tá? Então, a análise é essa, não é uma análise assim, o professor tem que ter um vocabulário super rebuscado. Não é essa a nossa discussão. A discussão é a escolha de certos termos e de certos vocábulos dentro dessa prova que tendem a confundir. Outro ponto que chamou a atenção a minha percepção é a intenção de confundir o candidato. Claro que a gente sabe que é um processo seletivo, essa construção da banca, então é realmente para verificar se a gente está atento. Então, eu trago como exemplo a questão que fala sobre as DCNs, das relações étnico-raciais, e que traz o caso da professora em relação a racismo, né, denunciada por racismo, e é uma questão que leva a uma possível confusão do candidato se ele não fez uma leitura bem atenta. E aí eu vou explicar um pouquinho por que eu acho isso. Porque é o seguinte, nós temos lá dentro da DCN falando que realmente o racismo é um crime inafiançável, tem essa expressão dentro da DCN. No entanto, a DCN é de 2004 e o ano passado, em 2024, 2023, 2024, houve a criminalização da injúria racial. Então, as datas como podem confundir um pouco o candidato numa leitura mais rápida, vamos pensar assim. Então, eu entendo que existe essa intencionalidade. E teve também um outro uso que eu achei bem interessante, que causa confusão, a questão de pedir para que o candidato indique a alternativa que, respectivamente, contempla o que está sendo pedido. Então, e havia alternativas que traziam a mesma resposta, porém na ordem equivocada, na ordem trocada. E isso são claras intenções de promover uma certa confusão, tá? Então, eu acho que fica essa questão para a gente observar. E o terceiro ponto em relação às pegadinhas que eu gostaria de chamar a atenção é o uso dos advérbios. Então, prioritariamente, unicamente, somente, constantemente, esporadicamente. Estes usos desses marcadores, eles delimitam o que está sendo colocado. Então, por exemplo, preferencialmente é muito diferente de prioritariamente. E isso confunde se você tem lá a única diferença entre o item A e o item B, seja essa questão desse advérbio. Isso compromete, porque muitas vezes no documento aparece como preferencialmente e lá eles utilizam prioritariamente ou exclusivamente, que tinha uma questão relacionada a isso, tá? Então, esse é um ponto que eu acho que entra nesse item 2, que são as pegadinhas, ok? Item 3, que eu acho que é que eu chamo de separação do joio e do trigo, que a VUNESP faz como ninguém em relação à banca, que é o quê? Trazer questões cujas alternativas requerem do candidato uma leitura atenta, detalhada e profunda
daquele autor ou daquela legislação. Então, se vocês retomarem agora o PDF, vocês vão verificar que aparece exemplos de questões da seguinte forma: no artigo 1º da LDB, no artigo 218 da Constituição, versa tal situação, explana tal conceito. O conceito feedback equilibrado do autor William trata tal ponto. Então você tinha que realmente conhecer aquele artigo em detalhe ou conhecer a concepção daquele conceito pelo autor. Isso, para mim, dentro da banca da VUNESP, é algo que faz a separação do joio e do trigo. Por quê? Porque cabe, neste momento, saber se realmente, verificar se realmente o candidato fez uma leitura atenta daquele conceito, daquele autor, tem um domínio sobre o pensamento daquele autor, ou se ele fez uma leitura resumida, assistiu uma aula um pouco menos detalhada sobre aquele assunto. Então, isso ficou muito evidente para mim em alguns pontos. Por exemplo, conceito de feedback equilibrado, que apareceu em uma das questões, efeito escola, que aparece em a autora Secom, se eu não me engano, e também a Constituição, o artigo 218, que eu acho que é a questão 2 ou a questão 3, eu posso colocar aí para vocês depois, que precisava realmente saber sobre o que versa o artigo 218, perdão. Né? Então, é muito importante a gente observar que é uma questão intencional de separação do joio e do trigo, tá bom? Então, essa é a primeira parte em relação a os conhecimentos gerais, que eram as 20 primeiras questões, ok, gente? Espero que vocês tenham gostado. Teçam comentários, compartilhe aí com o colega e vamos olhar essas questões com bastante cuidado. Acredito que algumas caibam recurso, ok?